Boa noite. 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 Isso. E aí? Nossa, você vai. Ela tem namorado e vai dar merda. Tranquilidade. Ô, moça, pode cumprimentar o moço ali da frente. Opa. Fala, Biro Bianco. Salve, Berlos. Opa. Como é que você tá aí? Bem, graças a Deus, tudo certo? Boa noite, gente. A moça tá cumprimentando aqui. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa 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 noite. Não, sei. Noite. Boa noite. Boa Good noite. night. Boa Good noite. night. Boa noite, meu amigo. Bom, Boa Boa Tem alguém noite. me ligando aqui, eu posso só desligar rapidinho? Por favor. é do pessoal do México? Vamos lá. Kombauá. É. Atende aí, então, e fala em voz alta pra gente. Quem pra que é essa? Não falar nada de errado. O que é pra me falar pra eles? Eles Fala que ligou. tá tudo certo, que não aconteceu nada de errado com você. Eles ligaram. Pode atender. Eles ligou pra me ligar pra ele? Não. Então deixa, só você ligar de novo. Mexicano, cuida dela aí. Ô, moça, eu tô cuidando de você aqui, tá bom? Sua responsabilidade, bicho. Você é minha responsabilidade, tá ouvindo? Uhum. Então. Eu não sei se eu fico feliz ou com medo. Desculpa sei, aí, mas é gente, casada? Aconteceu uma situação um tanto quanto embaraçosa na praça agora com a gente e no fim acabou que essa moça tá com a gente. Não sei porquê, mas tá. Ela é casada, chefe? Então, o resumo da história é mais ou menos, a gente estava passando na praça, virou Mexicano. briga generalizada com uma mulher lá que o mexicano arrumou. A gente foi entrevistar ela pra ver se ela Ela já queria fala. trabalhar com a gente. Aí o namorado dela tava lá na porta com um taco pra bater no mexicano. Ele foi fugir num carro e essa moça tava no banco de trás e ele não viu, enfim. Mais ou menos assim. Ô, chefe, com todo respeito, você não acha que o que ela vai ver que ela não poderia, tá vendo? Uhum. Então, eu tomo comprimido depois, fica tranquilo. Ela não Mexicano. poderia estar aqui fazer o quê? Eu tenho um presente pra ela, hein? É um pouco enrolado essa história, Quem? mas enfim. Eu tenho um presente pra ela. Ô, moça, você aceita o presente dele? Ixi. Não. Não sei o que que é. Vai que seja um bicho. Ah, você tá na responsa dela, né, mexicano? Ah, então dá o Então presente. vou entregar pra você. Pega aí. Tá bom. Toma, facada no peito. Então, Essa do presente é velha, cara. seguinte. A Parabéns. situação que a gente tem aí, a gente passou por algo bem embaraçoso na Nem sua doeu. ausência aí, né? Vocês podem fazer silêncio pra eu conversar aqui agora, por favor? Obrigado. Pode responder, você conversa. Interrompe o chefe, é. Tá bom? Você pode repetir que eu não entendi nada. Digamos que a gente E quem passou... falar uma vezinha só, já sabe. O chefe vai ficar muito bravo. Digamos que Mexicano, vocês não passam... interrompa mais o chefe. Não tô conseguindo. Digamos... Tá Não, bom, vocês dois calem a calem a boca. Calem a boca. Todo mundo calado agora, vai. O próximo eu mato, eu juro. Ô, moça, esse aqui é um lanche? Não é possível. Digamos que você Se ela passou não por... quiser, Chega, não pelo quero. amor de Deus, eu quero falar! Digamos que você passou por uma situação um tanto quanto embaraçosa aqui e você não estava presente ainda ontem, né? Uhum. Mas você já tá por dentro do que aconteceu? Tô por dentro, chefe. Inclusive, tô puto. Eu também. Puto com o quê? Então, pelo que chegou pra mim, eu acho que rolou como sempre aquela situação de briga na pista e tudo mais. Só que eu fiquei puto porque a gente sempre resolve as coisas aí, se não é levando pra você, é resolvendo na pista igual todo mundo faz, tá ligado? E eu sei que a gente ainda não tá com o QG prontinho e tudo mais, mas a gente tem uma porta ali que infelizmente não tem tranca e que a gente tem que fazer o máximo de retaguarda possível para ninguém ver nada aqui, porque eu sei que isso aqui, querendo ou não, é seu, né? Tem fabricação, tem diversas coisas aqui que a gente não quer mostrar para todo mundo. E assim como você apresenta aí nossos produtos pra galera e a galera apresenta o deles também, a gente entende que, mano, o que tem dentro da casa do cara ou da empresa, não sei, é deles lá e a gente não tem intenção nenhuma em querer entrar, evadir nem nada do tipo para prejudicar o trampo dos caras, porque a gente sabe que é ligado diretamente a você.
Só que a partir do momento que a gente chega aqui, sabendo que aqui é onde que a gente tem que, né, tá protegido e tudo mais, mas tem gente que trabalha pro senhor e tá aqui dentro esperando a gente pra meter tiro aí é foda. Quebraram os moleques ali, eles nem sabiam o que tava acontecendo, foi chegar aqui no QG aqui pra pegar as paradas, tomou tiro pra caramba, tivemos que contar pra eles aí, eles ficaram em choque. E isso é uma parada que é foda, né? Porque eu não tava aqui, mas eu imagino que se eu tivesse entrado lá na casa dos caras lá, mesmo que seja alguém que não esteja nem na situação, ninguém ia gostar, entendeu? Ô, Cone, você pode explicar de novo? Não entendi direito, hein? Ô, Jamaica, acontece que eu viajei aí uns 2 dias, 3 dias, e teve briga de rua e os caras vieram aqui dentro do nosso QG pra cobrar, entendeu? Deram tiro aí e desmaiaram uma porrada dos nossos. Entendi. E por que você não resolveu? Porque eu tava viajando, eu não tava aqui, entendeu? Por que você não explicou assim? É porque eu tinha que Tava falar mal um pouco mais, confuso. né? Entendi. Galeguinho, cadê ele? Opa, tá aqui, patrão. Pode vir aqui, você pode. O que a gente conversou aí ontem? É que tudo, né? Tudo que aconteceu aí, mataram 2 da praia. Expliquei pro chefe também que, mano, eu queria matar 2 deles lá, sequestrar, matar 2 deles, pra ficar olho por olho, dente por dente, e esperar o nosso patrão aqui chegar e resolver a fita com eles. Só que no meio desse caminho, a gente veio pro QG e os caras estavam esperando a gente aqui. Seu microfone tá baixo. O microfone tá bugado, velho. Entendi. Uma hora tá estourado, uma hora tá baixo. Aí, agora tá bom. Eu conversei com ele aí o seguinte ontem. Falei com os caras, se fosse uma situação inversa ali, você não ia gostar de resolver as paradas sem você estar presente aí, você não concorda? Aí ele teve que concordar com eles, tá ligado? Essa história aí é de vocês, situação de pista, eu não vou me meter nisso aí, vocês resolvam. Só toma cuidado aí pra não chamar muita atenção aí de onde vocês tiverem de resolver o que tiver de resolver. E só fé pra todo mundo aí. Só isso que eu tenho que falar. Ô, chefe, mas o senhor já olhou pra cara deles? Eles chamam a atenção onde eles forem, chefe. Sim, sim. É. O Albar é o que mais chama a atenção. Caralho. Parece um... O hamster. Parece um hamster. Enfim. Você já entrou em contato com o cara? Você tem o contato dele? Então, ele me ligou aqui agora há pouco, falando assim que queria conversar pra resolver e explicar o que aconteceu na pista, entendeu, chefe? Então, acho que agora é só a gente fazer o que deve ser feito, de negociar de forma que não fique chamando atenção e não fique ninguém aí pela pista aí vamos botar na praça. Então, a gente vai negociar um lugar da hora. Mas eu acho que em relação a ficar de boa vai ser difícil, viu? Entendi, não. Enfim. Vocês são grandinhos aí, vocês sabem o que fazer. Tá vendo, moço? Eles querem brigar. É isso. Deixa eu ter alguma coisa mais pra passar aí, ô André? Quer falar com ela? Tem, né? Tem. E aí, galeguinho, beleza? Opa, beleza, André. Como é que tá? Que presentinho que eu te dei, tá com ele ainda? Ô, tá aqui no bolso aqui, pra pegar aí. Não, vou pegar não, vou deixar com você. Aí vocês resolvem isso aí primeiro e depois nós trocamos uma ideia, tá? Não, maravilha, maravilha. O que os meninos seu fez, né, ô Cona? O quê? Eles não te contou do Ferrugem, não? Do Ferrugem? O Que carro dele, isso, chefe. Galeguinho? Você não falou pra ele, Galeguinho? Não, é que aquele carro já tinha pego ele. Ah, Ele deu uma tá. limpada mesmo. Eu Mas nem resolve- precisei contar. Depois a gente troca ideia. Resolve Nossa. primeiro, pra vocês não terem mais nada na cabeça. Amanhã não resolve. Ô, chefe, última coisa aí que a gente tá tendo que resolver na pista também é com a galera do Nissin lá, que eles ficaram putos aí que aparentemente a gente roubou um dos carros que era deles, aí eles vieram atrás cobrar, acabou passando o velho. Nisso a gente começou a falar que, pô, não é nada a ver com você, mas é que infelizmente nessa vida que a gente tá, nem todo mundo tem condição aqui de ter carro. E pra farmar, pra fazer as coisas, a gente dá umas roubadas na calada mesmo. E aí acabou que os caras
descobriu, a gente não queria bater boca nem nada do tipo, mas a gente já deixou claro que não é nada pessoal com eles, mas eles estão meio putos de, tipo, achar que o fato deles trabalhar pra você, a gente tem que procurar quem que é o dono dos carros de roubar e tudo mais. E aí nisso a gente falou, mano, não é nada pessoal, a gente tá aqui pra resolver, não era a intenção aí prejudicar vocês, mas a gente também tá, nosso corre do nosso lado, do mesmo jeito que vocês roubam carro por aí, a gente entenderia que era o trampo seu, a gente também roubou. Aí eles falaram que beleza, a gente encontrou todo mundo, a galera de frente a frente, resolvemos. E ele foi embora e falou assim que ia ver com a galera dele o que ele ia fazer, se ele ia deixar por isso mesmo, se ele ia querer cobrar. Aí eu não entendi, ele foi e me ligou, ele não me ligou, a gente foi comprar lá uns produtos deles e eles aparentemente congelaram aí as vendas pra gente, até o chefe deles decidir se vai querer levar isso pra frente ou vai morrer. Então, tipo, eu não sei o que eu devo fazer nessa situação, mas a gente nem falou nada com eles também, não vai ir atrás na pista nem nada, só que até eles descongelarem a venda lá, a gente também congela aqui. Bom, eu não tenho nenhuma concessionária aí não pra ficar vigiando o carro de vagabundo não, viu? Só isso que eu tenho pra falar, cada um tem teu carro, cada um cuida do teu. Porra, Eu tenho uma pergunta, chefe. Vai, já. Ô, Cone, Oi? quando vocês vão roubar carro, vocês roubam carro e continuam andando do mesmo jeito que vocês estavam? Que A assim, gente rouba o carro e meio que, tipo, vai pra longe, porque nossas rotas normalmente não são aqui pela cidade, não. não, tá, tudo bem, mas é porque assim, vocês têm uniforme, vocês andam uniformizados. Qualquer um que bater o olho sabe que são vocês. Não, mas aí Então quando- vocês vão quando fazer não é as miliante, fitas, a gente vocês não têm que conhece, dar a gente perdido, devolve, né? pô. Se a gente não devolve, a gente dá um jeito de disfarçar, entrar dentro do carro e fazer as paradas, entendeu? Mas a gente troca a cor também, ó. Não, eu falo que porque, tipo, às vezes vocês estão roubando o carro e estão dando mole e estão arrumando confusão por ser bobo, aí. Não, mas nesse dia com É uma com cara ele de já, bobo, todos têm mesmo. Uhum. É, e o que por isso que aconteceu, eu a pensei gente não foi nisso, a gente não foi com nenhuma roupa nossa não, a gente roubou totalmente descaracterizado e mudamos a cor depois. Mas que ladrãozinho ruim, né? Que é pego toda vez. Enfim. Depois eu tento entender do lado dele lá, visito lá pra ver o que tá rolando, mas eu não tem nada disso não. Cada um tem teu carro e cada um cuida do teu aí. É isso que eu vou falar. É só o Ô, Galeguinho Botos, deixar de ser bandidinho de porte. tem mais algum grupo aí trabalhando pra você novo? Grupo novo? Não, TK. saiba. Vocês contrataram alguém aí, mexicano? André? Não lembro. TK? Não, não. Não. Quem tá na fazenda lá não tem nada envolvido com legal, não. E grupo? Não. Só a pergunta é à toa. Grupo? Que grupo? Não, Dá tipo, papo. grupo assim, como se fosse, nossa, assim, se chegou gente nova na cidade. Chega todo dia gente nova da cidade, mas